One Piece se tornou uma caricatura de si mesmo. Essa aqui é uma frase impactante pra começar o vídeo, não é? Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de animes. E jovens, One Piece. Se tem uma coisa que eu sempre escuto quando eu vejo pessoas discutindo a respeito dessa obra aqui, seja no meu canal, seja no canal de outras pessoas, eu sempre ouço muito essa famosa discussão se One Piece era melhor ou não no pré-time skip. Recentemente eu vejo muitas pessoas comentando sobre isso aqui no meu canal toda vez que eu faço um vídeo sobre a obra, e ironicamente eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso, só que eu sempre fui fazendo sobre pontos separados ali da história, tipo, eu fiz um vídeo do Sop, aí eu faço um vídeo de um arco específico da história, de uma luta específica, mas esse é um tema que eu realmente acho muito interessante. Como uma obra que tem um dos mundos mais bem construídos de uma história shonen e de uma história da ficção nos últimos anos em geral, como One Piece, deixou de ser uma história que tinha personagens muito detalhados, lutas em um universo cheio de regras bastante específicas, e passou a se tornar uma parada um pouco mais varzeada hoje em dia, com personagens que mais parecem caricaturas, que antes eram muito mais complexos e hoje meio que só existem, então aí, com lutas que eram muito mais interessantes e estratégicas e hoje, também são muito mais ou menos e só tão aí. O que exatamente aconteceu com One Piece depois do pós-time skip e nos últimos 500 e poucos episódios, que parece que ele vem decaindo aos poucos, apesar de ainda ser uma obra muito incrível e muito interessante. Bom, antes de começar o vídeo, não esquece por favor de se inscrever aqui no canal, porque senão, bom, descubra o que vai acontecer se você não se inscrever. Mas eu garanto, pessoas que não cedem ao seu medo serão sumariamente descartadas da sociedade. Enfim, senta aí e vem comigo. Tá, pra poder falar sobre a história de One Piece sendo uma caricatura, eu tenho que falar sobre o que é uma caricatura, né? Eu acho que não tem jeito mais fácil de explicar do que pegar uma foto do Ronaldinho, sabe? Aquele jogador de futebol, e botar ele do lado de uma caricatura que as pessoas geralmente fazem dele, que ele geralmente vira um demônio abissal com 2 dentes do tamanho de uma porta de castelo. Isso é uma caricatura. Basicamente, a ideia dessa palavra se resume a você pegar as coisas mais observáveis e mais destacadas de alguma coisa e escrachar isso mais ainda, perdendo um pouco dos detalhes que fazem com que aquilo se torne mais equilibrado. Fazer uma caricatura de uma história ou de um personagem seria basicamente isso: você perder os detalhes de uma coisa específica, ao mesmo tempo que você exagera nas suas características mais observáveis. E aí, a gente pode falar de One Piece. Eu acho que não seria um exagero dizer hoje em dia, jovens, que One Piece provavelmente é um dos maiores universos de ficção que já foram criados pelo homem nas últimas gerações, né? Eiichiro Oda é simplesmente um psicopata por ter feito tudo o que ele fez na história. Um mundo simplesmente gigantesco que fica até difícil de explicar. 500 milhões de personagens, ilhas, lutas com episódios muito épicos, trocentas coisas de filmes, jogos, um monte de poderes diferentes, personagens, um gazilhão de personagens em cada ilha que aparece. Tudo baseado na história desse moleque vestido de baiano, Luffy, um gurizinho de 17 anos que quer ser rei dos piratas. E pra isso, tá viajando por todas as ilhas do mundo pra conseguir dar uma volta completa e achar o tesouro do One Piece. Enquanto ele tá viajando por esse local, ele vai encontrando novos companheiros que vão entrando pro seu bando pirata, e aí eles vão batendo numa galera que é do mal, e aí a marinha fica seguindo, tentando matar eles também. Em tese, eles também são do mal. É isso. Esse é o resumo da história. Nem precisa mais assistir depois de eu ter feito esse resumo pica aqui, tá? Eu acho que pra qualquer pessoa que assiste a história, com certeza absoluta consegue considerar a ideia de que, sem brincadeira, mano, os 500 primeiros episódios de One Piece, a primeira metade, digamos assim, da história, é onde nós seríamos apresentados ao mundo dela. Enquanto o gigantesco mundo de One Piece vai sendo passado pelos olhos dos nossos personagens, cada novo protagonista que vai entrando no bando do Luffy vai sendo apresentado de uma maneira única, diferente, e que vai aos poucos se juntando ali ao barco, conforme eles vão virando amigos, quase que uma família, né? Luffy começa a caminhar por ali nos seus primeiros dias e encontra um espadachim que usa 3 espadas, e quer se tornar o maior espadachim do mundo porque fez uma promessa pra sua amiga. O cara gosta bastante de dormir, é grosseiro, porém ele também tem um lado engraçado, tem um lado que se importa um pouco com outras pessoas. Ele conhece a Nami, que é uma mina que se importa muito com dinheiro e é muito agressiva, mas também é muito cuidadosa com as pessoas e é uma cartógrafa incrível, e tem o sonho de fazer um mapa do mundo inteiro. Ele conhece o Sanji, que é esse carinha aí, que quer descobrir o All Blue, o mar mais lendário de todos, que tem todos os ingredientes da terra, é tipo o mercado do bom prato hoje em dia. Além de ele ser cozinheiro, é bastante galanteador e mulherengo com todas as fêmeas que ele vê no universo, e sempre que estão rolando problemas, ele é meio que aquela vibe espião, sabe, que ele some um tempo e pega umas informações legais pro bando e volta e tal. Ou então, outro dos personagens favoritos da galera no pré-time skip, o Chopper, que é esse carinha fofo aqui, que é uma mistura de uma rena com uma pessoa que é um médico e quer curar todas as doenças do mundo. Ele tem várias points diferentes, que são os remedinhos que ele usa pra poder se transformar e lutar de várias formas muito diversificadas. Por volta desses primeiros 500 episódios, vamos sendo apresentados a esses personagens de uma forma muito única. O Oda sempre encontrou pedaços na história pra ir nos mostrando a relação desses personagens melhorando como um todo. Como Sanji e Zoro, que sempre agem como 2 rivais que se odeiam integralmente, mas às vezes a gente tem umas cenas que é tipo Sanji e Zoro lavando pratos junto e levando tudo numa boa. Ou então a gente tem de vez em quando uma ceninha deles conversando, falando uma coisa
coisa aqui e ali. Tem umas interações muito fofas, tipo a Robin, por exemplo, que é essa mulher mais velha, assassina, brutal, conhecendo o Chopper, que é tipo um filhinho dela, que ela vai adotando ele ao longo do tempo. Cada um dos personagens vai tendo relações aqui e ali, uns com os outros no bando, e isso vai crescendo o seu gosto por esses personagens. Claro, isso até a época do time skip. Por volta do episódio 500, nós temos um time skip de 2 anos, onde os personagens vão ficar treinando por um tempo e vão voltar mais fortes pra poderem continuar a sua jornada. Nesse momento, é quando a rotina do autor fica pesada demais, e as coisas começam a se tornar mais caricatas aos pouquinhos. Isso não acontece de uma vez, mas claramente existe uma mudança muito direta da história depois desse ponto. Eu acredito, jovens, que qualquer pessoa aqui que veja um mangá ou uma história japonesa sabe o quão corrido é a vida de um mangaka. O Oda basicamente não é só o cara que faz o roteiro da história de One Piece, mas ele também é o cara que desenha a história. E ficando tão cheio de coisas pra poder fazer, né, e depois de 500 episódios que ele foi acumulando um mundo gigantesco pra poder trabalhar, chega um ponto onde certas coisas começaram a ter que ser sacrificadas aos poucos pra que outras tivessem lugar. Quando nós chegamos no pós-time skip, o bando do Luffy tem atualmente cerca de 9 a 10 personagens. E agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Vai começar o arco de uma ilha X. E quando vai começar esse arco? Bom, os 10 personagens vão ter que chegar na ilha. E aí nessa ilha vai ter o vilão, vai ter os caras do grupo do vilão, vai ter alguma trama com os vilões maiores, aí vai ter personagens da ilha que são plot pra outro arco, vai ter a princesa, o cara que vende peixe, o figurante legal que morre na metade do arco, vai ter umas lutas bacanas, personagens secundários, outras lutas, plot twist pra caramba, vai ter cenas onde vai sair da ilha e vai ter outros personagens falando coisa. Eu acho que é meio óbvio de dizer que em certo momento, mesmo que o mangá seja grande pra caramba, as coisas começaram a ficar meio cheias. E você começou a chegar num ponto onde, se você chegar numa ilha e todos os 9, 10 personagens do bando do Luffy começarem a ter destaque, a história vai ficar simplesmente impossível de se guiar. Porque é quase impossível de você ter um arco onde vai ter espaço pra todos os personagens desenvolverem alguma coisa, por exemplo, dos seus sonhos, tipo, o Sop quer ser um bravo guerreiro do mar, então ele pode ter alguma luta, o Sanji é um cozinheiro que quer encontrar o All Blue, então ele vai fazer o que? Ele vai encontrar uma pista do nada, a Nami quer fazer um mapa do mundo todo, tipo, o que ela vai fazer a respeito disso numa ilha aleatória? Chopper quer curar todas as doenças do mundo, mas obviamente não é toda a ilha que ele vai entrar que vai ter uma doença pica pra ele curar, e por aí as coisas vão cada vez mais e mais, virando uma bagunça. Onde chegam em pontos em que, ironicamente, os personagens eles não começam a desaparecer da tela, como você poderia imaginar. Ah, Link, então alguns personagens deixam de ter destaque? Não é que eles somem da tela. Eles simplesmente deixam de ser importantes. Mas pra exemplificar bastante, eu vou com o arco da Ilha de Wano, porque ele já tá todo completinho no anime e acredito que seja mais fácil pras pessoas lembrarem. Pra você que assistiu o arco da Ilha de Wano, por exemplo, puxa aí na memória os vários momentos onde você consegue ver um chapéu de palha não tendo um destaque que ele poderia ter, ou simplesmente suando como se tipo, caramba, poderia ter um negócio legal aqui se tivesse sido planejado, mas parece que o Oda só não pensou nisso. Como, por exemplo, Sanji é um personagem que é um cozinheiro, e no país de Wano, nós tínhamos justamente boa parte das pessoas do país ali passando fome, né? Não tendo alimento e bebendo água envenenada. Zoro encontra no meio do arco muitas dessas pessoas que estão bebendo água envenenada e vivendo na sarjeta, mas não tem muito que ele possa fazer por essas pessoas. O Sanji, em contraparte, não que ele tivesse desaparecido da história nesse momento, ele tava aparecendo e ele tava na capital de Wano com uma barraquinha de miojo, que ele tava vendendo pra mulheres bonitas, afinal de contas, né, é a piada do Sanji, ele gosta de mulheres bonitas e tal, então perde as chances de ter um desenvolvimento legal aqui, porque, sim. Ao longo do arco, ele também vai aparecer um pouco mais, tendo aquela famosa sequência dele, onde ele vai até o lugar onde as minas estão tomando banho pra poder espiar e tal, usando a roupa invisível dele pra isso. Porque, claro, hoje em dia, ao invés dele pegar informações táticas ou tentar espionar o pessoal do grupo dos Yonkou, ele vai usar a roupa dele de ficar invisível pra espionar as minas, porque é isso que ele faz agora. O país de Wano também tem uma coisa muito específica, que é uma fruta, que é uma Akuma no Mi falsa chamada de Smile. Ela é basicamente uma fruta que, se você comer ela, digamos assim, do jeito errado, uma pessoa perde a capacidade de demonstrar qualquer sentimento que não seja alegria. Por isso o nome Smile, inclusive, né? Você meio que fica dando risada pra sempre. Você não consegue mais chorar, ficar com raiva, nada. Você só consegue rir. O personagem do Usopp, ele tem uma cena terrível nesse arco, que é um período de tempo, digamos assim, onde ele fica tentando vender um remédio falso pra ganhar uma grana. E ele vende pra uma menininha chamada Otoko e pra várias outras pessoas esse famoso remédio que cura tudo. Aí o que acontece? O pai dessa menininha morre. Ele só morre. Assassinado. E aí depois a gente tem a menininha lá, tipo, tentando usar o remédio pra ressuscitar o pai dela. Faz uma cena super desconfortável pro Usopp ver a bosta que ele fez, assim. E aí ele percebe que ele enganou a criança e tal. A cena passa e é isso. Ele fica triste e acabou. Nunca vemos o Usopp pedindo desculpas ou qualquer coisa acontecendo por conta dessa cena. Também temos um monte de outras cenas aleatórias, como por exemplo o Usopp só fugindo durante todo esse arco. Tem toda uma grande guerra no país de Wano, só que o personagem não participa de nenhum dos grandes momentos da história. Nesse arco aqui, ele aparece em várias cenas da guerra. Você conseguiria facilmente juntar 1 ou 2 capítulos de
de cenas do Usopp nesse arco inteiro, fugindo de inimigos aleatórios. Cenas essas que, se você juntasse todas elas, o Oda poderia muito bem ter dado uma pequena luta pro Usopp, ou algum destaque pra ele em algum momento, fazendo alguma coisa pequena talvez, mas que não fosse só ficar correndo de inimigos o tempo inteiro, só pra poder fazer piadas engraçadas. Chopper é um médico que quer curar todas as doenças. Eu me lembro que quando eu assisti o Wano, a coisa que eu achei mais engraçada ao notar é justamente o fato de que a parada das frutas Smile tá ali, né? É umas frutas que faz com que as pessoas sofram bastante, por sinal, né? Porque, pô, você não tem mais a capacidade de chorar, ficar com raiva, ficar sério. Você tá sempre rindo. Morreu um parente seu, você tá lá dando risada. O Chopper, ele entra em Wano, acontece a guerra de Wano, ele e o bando do Luffy vão embora e ele não faz nada. Não é como se você tivesse cenas onde o Chopper começa uma pesquisa muito densa a respeito de tudo que tá rolando, e aí ele fosse descobrindo, mas ele percebe que não conseguiu, sabe? Ele fala, pô, eu vou tentar pesquisar fora do mundo, rapaziada, depois quando eu voltar eu vejo se eu consigo ajudar vocês. Não, nem começa uma discussão. O arco inteiro só passa, e o Chopper só ignora esse fator. Zoro, dentro do arco de Wano, fala que quer visitar o túmulo do Ryuma, que é um samurai que ele conheceu há bastante tempo atrás, lá antes do time skip. Isso só não acontece. Depois de um tempo que o arco tinha acabado, o Oda respondeu, em um capítulo especial ali de perguntas e respostas, que a família do Zoro de fato veio do país de Wano. Inclusive, ele e a Kuina eram meio que primos que vinham da mesma família. Tudo isso são detalhes muito específicos que as pessoas tinham teorias e que achariam muito legal de aprender isso, né? Na história. Quem sabe ver o Zoro conhecendo um pouco sobre a origem da sua família, mesmo que ele não se importasse tanto, tipo, conhecer algum parente, aprender algum golpe, ou então ver como a família dele eram samurais também, talvez, sabe, alguma coisa legal ali, ou sabe, qualquer coisa pro desenvolvimento do personagem, mas né, só não rolou. Isso também vale pra outros arcos, jovens. Nós temos o arco de Egghead, por exemplo, né, que é a ilha mais científica do mundo, com o Dr. Vegapunk, que é o cientista mais genial do mundo de One Piece. Ironicamente, a gente tem no bando do Luffy o Frank, né, que é um personagem super esquecido, que ele é muito fã do Vegapunk. Ele estudou tecnologia do Vegapunk e tudo mais, né, e aí, tipo, durante o arco inteiro ele só tem, tipo, 2 diálogos, um com o outro, e é isso aí. Boa sorte. Inclusive, vale esse destaque, eu queria deixar o disclaimer aqui pra um dos meus personagens do pré-time skip favoritos, que eu acho que, mano, esse daqui destruiu um pouco no pós-time skip, que é o personagem do Law. Eu não sei se você que tá assistindo a história aí vai se lembrar, que quando o Trafalgar Law, né, o cirurgião da morte e tal, quando ele apareceu pela primeira vez em One Piece, ele era assim, essa blusinha amarela, chapéuzinho maneiro, rapaz boa pinta, gente fina, mó carão de maconheiro. Cara, uma coisa que eu gostava muito do LoL quando ele apareceu a primeira vez em One Piece, em Sabaody, era o quão estiloso ele era. O LoL era um personagem muito gente fina em geral a primeira vez que ele apareceu. Ele tava sempre com um sorrisinho na cara, primeira vez que ele apareceu ele deu o dedão do meio pro Kid, por sinal. Ele apareceu em vários pequenos momentos ali em geral, no pré-time skip, onde ele era justamente esse personagem maneirão, sabe? Tipo, ele tinha uma vibe meio calma, ele era super tranquilo com as coisas, ao mesmo tempo que ele tinha umas ações bem legais, e isso era muito divertido do personagem. Ele era só um cara meio good vibe estiloso. Uma coisa que me deixou muito surpreso a respeito da história foi que no pós-time skip, ele fez uma aliança com o Luffy. Eu fiquei muito feliz porque eu gostava muito do personagem. Isso significava que até eles derrotarem o Kaido, o Law ia fazer parte da história. E ele de fato fez, né? Ele aparece em Punk Hazard, em Dressrosa, em Zou, em Wano. E é incrível como a cada arco que ele vai aparecendo, ele perde mais aquela característica de ser maneirão que ele era, ele vai só ficando chatão. Chega um ponto, por exemplo, em Wano, onde ele só é um personagem que ele parece aquele rivalzinho clássico, né? Que ele tem uma rivalidade com o Luffy e uma rivalidade com o Kid. Parece que o LoL normal, que apareceu no pré-time skip, ele é um cara, tipo, sabe que tá fazendo faculdade, tem 20 e poucos anos, adulto e tal. O LoL que aparece hoje em dia em One Piece, parece que ele tem uns 15 aninhos, assim. Ele é meio adolescente revoltado. Gostava muito mais dele no pré-time skip, ele era muito mais maneiro. Você fez um pecado aí, tá, Oda? Matou o LoL. Sendo assim, como eu disse pra vocês, não é que muitos dos personagens do bando do Luffy simplesmente desapareçam da trama em geral, mas é quase como se, depois de terem entrado no bando do Luffy, o Oda só vai dar destaque pra alguns dos personagens em geral, porque ele tá muito ocupado desenvolvendo o grande mundo de One Piece, e os plots, e as brigas, e várias outras situações. Então, pra poder tornar a sua fórmula de escrita um pouco mais fácil, a maioria dos personagens do bando do Luffy em geral vão ter arcos super simples em qualquer ilha que eles entrem, mesmo os que tiverem tendo destaques. As lutas vão ser mais básicas, os momentos vão ser mais básicos, e você vai ter poucos momentos de fato onde você vai ver aqueles personagens que você gostava tanto. É quase como se de fato você estivesse vendo uma caricatura daqueles personagens. Puxando pra coisas que estão acontecendo recentemente na história, por exemplo, eu gosto muito que nas últimas semanas no arco de Elbaf tem mó galera reclamando do Jinbei, por exemplo. Que o Jinbei, né, ele era um Chichibukai, ele era muito pica, um homem tritão muito irado, que teve uma participação grande na história até o momento atual, e que recentemente ele entrou no bando do Luffy, e ele não fez mais, tipo,
bosta nenhuma depois que ele entrou no bando do Luffy. Ele fez uma coisa aqui e ali no arco de Wano, mas em Egghead e Elbaf agora, ele simplesmente sumiu. Não que ele tenha sumido exatamente, jovens, mas tipo, nos últimos capítulos ele até tomou um esporro da Nami, por exemplo, porque ele tá ali, ele tá presente na cena. Só que como eu disse pra vocês, como o Oda não quer dar um destaque muito grande pra esse personagem agora, por exemplo, ou simplesmente não foi muito planejado disso acontecer, ele acaba só ficando parado ali na cena, existindo normal. Claro que não são todos os personagens exatamente, jovens, que simplesmente, né, hoje em dia são caricaturas na obra, um pouco a mais ou um pouco a menos. Existem personagens que sofreram bastante com isso, como o meu chapéu de palha favorito, por exemplo, que é o personagem do Sanji. A questão das piadas dele com mulheres, por exemplo, passou do fato de ser um pouquinho engraçado pra no pós-time skip se tornar simplesmente irritante quando ele aparecia em tela muitas vezes, sabe? A ponto de atrapalhar ele em coisas que aconteciam na história. Tipo, logo quando você passava o time skip, por exemplo, aquela piadinha de nariz sangrando, realmente atrapalha o personagem na história. Tipo, tem cenas e cenas do Sanji lá, tendo transplante de sangue, ele atrapalha o grupo e a história vai mais devagar, porque tem a piada dele, ai, ele viu uma mulher bonita e tal. Tipo, nossa, muito chato. E aí você vai pra outros arcos da história, eles ainda perdem tempo de fazer essa piada, mas todas as vezes disponíveis que existem. Eu me lembro, inclusive, jovens, que recentemente a gente teve ali, né, a série da Netflix, que eu gostei pra caramba, cara, da série da Netflix do One Piece, principalmente do Sanji e do Luffy, que eu achei que eles ficaram personagens que sim, eles são caricatos como eles são no anime, só que, por exemplo, o Sanji no anime, ele simplesmente, no começo ele era meio gadão, só que ele era charmoso, e aí aos poucos ele foi evoluindo, ele foi ficando deplorável, e em algum momento ele só ficou, tipo, paixão, assim, ele ficou tosco. Ele vê uma mina, acabou pra ele. O personagem morre naquele momento. Enquanto que na série da Netflix, eles fizeram o Sanji galanteador. Sim, ele dá em cima das minas, mas ele dá em cima das minas de um jeito mais maneiro, tá ligado? Ele tem um charme. Ele manda uma cantadinha, a mina recusa, ele dá um sorrisinho e sai. Outros personagens da história apenas foram apagados. Tipo, você que tá assistindo aí e é fã do Chopper, por exemplo, se existe algum fã do Chopper hoje em dia, né? Você se lembra de quando o Chopper ele tinha várias points diferentes pra poder lutar dentro da história? Lembra quando ele tinha Brain Point, por exemplo, que era aquele negócio que ele usava pra analisar com o cérebro dele o ponto de fraqueza de um personagem? Ou então aquele point que deixava ele mais rápido, mais forte, o parrudo, a Monster Point, tipo, mano, ele tinha várias transformações pique e tal. Passou o time skip? Esquece todas. Ele tem duas transformações agora que ele usa. A transformação de Kung Fu, que ele fica gordinho e fofo pra poder vender mais boneco. Ele só usa essa daí pra poder lutar contra figurante, porque ele nunca faz nada de útil com essa. E ele tem a Monster Point, que ele usa aí... eu acho que ele usou em um ano, se pá. E fora um ano, mano, eu acho que provavelmente ele deve ter usado em Punk Hazard. Nem lembro mais, velho. Mano, o Chopper não faz nada, ele é inútil hoje em dia na história. Quando a gente fala de caricatura, jovens, por sinal, eu acredito que até o próprio universo de One Piece, como um todo, ele continua assim se desenvolvendo de uma forma bem interessante. Mas eu acho que cada vez mais fica claro o fato de que o planejamento dos arcos, o planejamento do que tá acontecendo no mangá de uma forma geral, e até das lutas, por exemplo, principalmente das lutas como um todo, eu acho que fica meio claro que não tá mais tão bem feito quanto era antigamente. Tem uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas falarem a respeito de One Piece, jovens, por sinal, é que o sistema de poderes de One Piece, ele era mais interessante antes que o Haki fosse criado. Que o que é o Haki, né? O Haki é o famoso sisteminha de aura. Você vai lá, sua mão fica de uma corzinha diferente, você bate, digamos assim, com a sua aura e pronto. Haki foi uma parada que ele ultra simplificou o sistema de lutas de One Piece, né? Porque antes do time skip, se o Luffy vai lutar com um cara que ele é feito de, sei lá, areia, como Crocodile, ele tem que inventar toda uma estratégia super based ali pra poder conseguir acertar o cara, pra poder fazer isso, X e Y, o que faz com que cada luta seja muito diferente. O Luffy tem que pensar, e é claro, os personagens do bando do Luffy também tem que passar por essa situação. Se você vai lutar com um cara que ele tem o poder X, você tem que pensar de uma forma específica e tal, e aí isso vai mudando muito a forma como as lutas acontecem, as estratégias e os desafios que eles vão enfrentando. Atualmente, no mundo de One Piece, estratégia não existe. Eu acho, jovens, que o ápice de criatividade do Oda não morreu no time skip. Foi um pouco de tempo depois, na verdade. Foi nesses últimos 3, 4 arcos aí da história. Porque, por exemplo, até o arco de Holy Cake e Dressrosa, o Oda ainda tava no seu auge. Luffy versus Doflamingo, por exemplo, pra mim é uma das melhores lutas que o One Piece já teve. É simplesmente um maluco que tem uma fruta que ele faz fio, linha chilena. O poder dele é fazer linha chilena. E ele consegue fazer clone. Ele regenera órgão. Ele faz gaiola, fio de lava. Ele controla as pessoas. Ele faz, mano, ele faz tudo.
tudo. O Doflamingo faz tudo com poder de fio. E o Luffy, que até aquele momento ali ele tinha fruta de borracha, mesma coisa. O cara pensou na quarta marcha, que era um bagulho que ele aplicava haki no corpo, aí ele inflava os músculos dele pra poder bater forte. Ele ia dar um soco, ele usava a mão dele como se fosse uma mola pra poder dar um soco mais potente, pra elasticidade fazer funcionar melhor. Ele usava a elasticidade pra poder fazer ele voar, dando chute. O chute rápido do chão. É muito criativo essa bosta. Ou então a luta dele contra o Katakuri, onde os dois tem que ficar tentando usar o hack de observação pra prever o futuro um do outro, e aí o Luffy tem que usar uma transformação pra poder ser mais rápido que o Katakuri, porque os dois têm praticamente o mesmo nível de poder. Aquela luta é pica demais. É impressionante como isso só não existe mais. Tipo, eu me lembro que quando eu tava assistindo as lutas principais ali do arco de Wano, por exemplo, eu fiquei super surpreso de como não tinha uma luta que eu sentisse que os personagens estavam tendo uma grande dificuldade, ou que eles só não ganharam porque eles foram batendo no inimigo e o inimigo caiu em algum momento. Sanji nesse arco, por exemplo, ele luta contra o Queen, que é um cara que além dele ser um robô, ele tem uma fruta que faz ele virar um dinossauro. Aí como que é a luta dele? O Sanji fica batendo nele, aí em algum momento o Sanji desbloqueia lá os genes da família, que deixa ele mais forte, ele pega o negócio daqui, ele faz um fogo azul, ele continua batendo no Queen e ele ganha. Ah, Link, mas tem um caminho até esse... Mano, tipo, não tem nenhuma estratégia, ele só fica batendo no Queen até ele ganhar, é só isso. A luta dele, inclusive, é super pequenininha, é tipo 2 episódios no máximo, assim, e ele ganha do cara. Luta do Zoro, ele vai lutar contra o King, que esse sim tem um poder que é bastante interessante em geral, que é aquela parada que fica um fogo nas costas dele, e quando ele tá com fogo nas costas, ele tá praticamente indestrutível. Aí qual que é a grande estratégia do Zoro? O Zoro vai tentando cortar até funcionar. O Zoro tava com espada, inclusive, lá, que era a Ema, né, que é uma espada que suga muito haki e tal, e a solução que o Zoro encontra pra isso é deixar a espada sugar haki o suficiente. Aí a espada suga, ele agora tem um foguinho verde que fica em volta da espada dele, aí ele vai batendo no King até ele conseguir cortar, e ele ganha. O conceito das estratégias de One Piece que eu achava mais interessante em geral, jovens, era o fato de que quase todas as Akuma no Mi também tinham certas limitações. Sabe, principalmente pro Luffy, por exemplo, que é o personagem que usava muita transformação, ele tem a segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha, e eu achava irado, cara. Esses detalhes de tipo, quando o Luffy vai fazer o Gear 4, né, a quarta marcha, a transformação é muito custosa pra ele. Então quando ele usa, ele tem um tempo limitado, ele vai conseguir ficar usando ali a transformação por uns 15 minutos, mas como gasta muito haki, depois que ele usa, ele fica tipo 10 minutos desmaiado sem conseguir usar haki, o que é um problema do caramba, porque ele tem que ficar fugindo depois e tal, tipo, é mó rolê. Nos últimos arcos, o Luffy conseguiu o Gear 5, e o Gear 5 simplesmente tem uma limitação que quase que não existe. É uma limitação, tem uma hora que o Gear 5 acaba, mas não é nada definido, é tipo assim, é quando o Oda tiver afim. Tem um momento lá no arco de Wano, por exemplo, onde o Luffy tá lutando com o Kaido. Aí do nada acaba o Gear 5. O Luffy fica com aquela carona de velho assim, né? Velho morto. Aí ele cai no chão, começa a conversar com o Kaido fala que ele vai morrer e tal. Aí o Luffy fica motivado, faz um discurso lá e pronto, o Gear 5 volta. E ele fica lutando com o Gear 5 até o final do arco. Aí depois em Egghead tem uma luta do Luffy contra o Rob Lute, né? Onde eles estão tendo uma lutinha bem rapidinha ali, que o Luffy nem tomou nenhum dano. Do nada, chega no final da luta, bem magicamente no final da luta assim, o Gear 5 acaba. Aí ele tem que descansar um tempo pra voltar. Aí tem a luta que ele tem contra o Kizaru, onde tá lutando ali o Almirante Kizaru e o Luffy. O Luffy, magicamente de novo, né? Ele dá o último golpe no Kizaru, aí acaba o Gear 5. E aí ele fica um tempo desacordado, só que quando alguém dá comida pra ele, o Gear 5 volta. Então foram tipo 3 vezes que o Luffy usou o Gear 5, e nas 3 ele voltou de jeito diferente. Em uma ele teve que parar pra descansar, na outra ele teve que comer alguma coisa, na outra ele só ficou motivado e voltou. E como o personagem tem uma espécie de Toon Force nos dias de hoje dentro da história, né, jovens? É engraçado porque quase todos os danos que o Luffy vai levando dentro da história, parece que eles acontecem meio que off-screen, porque o Luffy basicamente consegue desviar de quase que qualquer bosta agora. Então, o Gear 5 acabar é simplesmente feito pra poder dar uma tensão nas lutas do Luffy, porque senão, simplesmente não existe mais tensão. Ele vai segurando a luta de qualquer jeito, porque ele consegue segurar qualquer golpe praticamente agora. Essa parada de não ter mais estratégia também vale, inclusive, pros vilões que o Luffy tem enfrentado e que os outros personagens principais têm enfrentado nos últimos arcos em geral, jovens. Porque se você for pegar desde o Wano, por exemplo, tem ali uns inimigos que são mais básicos, que dá pra usar uma estratégia. Sim, com certeza. Mas pega os inimigos principais, tipo, em Wano, eram Kaido e Big Mom. Eles eram piratas gigantes, muito fortes. E aí, por conta deles serem piratas gigantes, né, eles têm esse plus aí que qualquer personagem que tenha mais de 2 metros no mundo de One Piece não sabe desviar. Você fica batendo neles e eles vão tomando porrada até eles caírem. Eles não desviam, os bichos se recusam a desviar.
Kaido e Big Mom tomam golpes de graça porque eles são chefes de Dark Souls que tem muito HP. Então ele para ali, dá aquele momento pra você ficar batendo nele, sabe, pra ele perder no HP. Você passa pro arco de Egghead e a gente tem os Gorosei. Eles não apenas não vão desviar de nenhum golpe que as pessoas fizerem neles, mas eles também têm a bendita da regeneração. Ou seja, você pode jogar uma bomba nuclear na cara dos personagens que eles não vão desviar de nada. Então as lutas ficam um negócio meio ambíguo e estranho, onde ninguém sofre dano nenhum, sabe? É uma luta que só tá acontecendo por acontecer. Os Gorosei tentam bater no Luffy, mas o Luffy tem uma Toon Force, então ele, sei lá, ele pega e enfia na dos bichos e caga de volta nos caras. Aí você passa pro arco atual de Elbaf, que a gente tá tendo os Cavaleiros Sagrados. E de novo, eles também têm regeneração, então também não precisam desviar de nada. E, estranhamente pra mim isso parece deixar as lutas tão mais chatas, tediosas. Mas eu com certeza absoluta acredito que depois do time skip, que hoje em dia inclusive já é boa parte da história, essa frase é uma boa realidade. One Piece hoje em dia é uma caricatura do que ele já foi. Não na questão de construção de mundo ou na questão de ser uma boa obra, o que é uma ironia, porque mostra como o Oda de fato é um bom escritor. Talvez por cansaço, falta de agenda, ou falta de descansar um pouco e conseguir planejar melhor os arcos da história, muitas coisas acabam ficando muito aquém do que elas poderiam ficar. O que é meio triste, por sinal. E eu com certeza absoluta poderia ficar falando disso aqui por 500 milhões de horas, só que eu cansei, tô com preguiça de falar disso mais tempo. Então, enfim, é isso. Tchau.